falsas comunicações que de tempos a tempos ele recebe. São avisos para que não se considere infalível e não se assoberbe, porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso, como não o tem o tocador de realejo que obtém belas áreas movendo a manivela do seu instrumento. Senhoras e senhores, mais uma vez o que a gente tem dito nesse projeto. Precisaria eu continuar? Precisaria eu comentar alguma coisa? Não precisa. Eu poderia encerrar aqui, né? Mas a gente sabe que a teimosia, a ignorância, o fanatismo do movimento espírita não tem limite. Mas vejam o que a questão 10 do item 226 do Livro dos Médiuns está falando. Kardec diz por que os bons espíritos permitem que um bom médium seja enganado. E a resposta deles começa dizendo que eles permitem. O Livro dos Médiuns está dizendo, não é o Michel, não é o Kardec Tube, leiam. Os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça. O Livro dos Médiuns está dizendo que isso acontece. Então, quando a gente diz que acontece, a pessoa diz, não, isso não poderia acontecer com o Chico, porque ele era um dos melhores médiums, ele era um médium bom. Vejam a questão dessa, dizendo os bons espíritos permitem que isso, às vezes, aconteça. Com os melhores médiums, para não deixar dúvida. A teoria das obras de Kardec não deixa passar nada. Porque a pessoa poderia dizer, não, mas isso foi com um médium mais ou menos, com um médium comum, os melhores médiums. Já que as pessoas chamam o Chico, né, colocam ele nesse nível, como o melhor. Mas os espíritos estão dizendo mesmo o melhor pode ser enganado. Agora eles vão dizer por quê, né? Então eles já colocaram que pode acontecer. Então não briguem com o Kardec Tube, porque não é o Kardec Tube que está inventando isso. Os espíritos estão colocando isso na obra de Kardec. E os fatos mostraram que isso é real, que isso acontece. Por que isso acontece? Por que uma pessoa tão boa, um médium tão bom, pôde ser enganado? Para lhe exercitar a ponderação e para lhe ensinar a discernir o verdadeiro do falso. É uma lição. Porque se ele é enganado, significa que ele ainda tem a capacidade de ser enganado. Veja que coisa óbvia, lógica. Se ele ainda tem capacidade de ser enganado, significa que ele é imperfeito. E o jeito dele deixar de ser imperfeito é ele aprendendo através do seu próprio esforço a discernir. A hora que ele aprender, ele não é mais enganado. Então os espíritos submetem ele, permitem que essa prova aconteça. Ele é um excelente médium, ele é um dos melhores, vejam a questão dizendo, mas os espíritos permitem que outros espíritos venham e mintam para que ele possa discernir. Mas eles não param aí a questão. Né? Porque não é simplesmente não é somente o problema intelectual aqui que vai levar isso a acontecer. Aqui eles começam com o problema intelectual, né? É para o médium aprender a exercitar, a discernir o verdadeiro do falso. Mas aí agora ele vem para as questões morais mais profundas que a gente tem que raciocinar. Depois, por muito bom que seja, é impressionante como a obra kardeciana é completa, para não nos deixar dúvida. Olha, ele está falando do médium. Por melhor e muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por um lado fraco. Por muito bom que seja. Veja, eu tenho que usar as próprias palavras, porque é tão claro. Ele pode ser muito bom, um excelente médium, mas jamais ele vai deixar de ter um lado fraco. Todo mundo tem um ponto fraco, um ponto de espírito imperfeito. Mesmo que a gente seja dotado de muitas virtudes, mas algum pontinho fraco a gente tem, por isso que a gente está nesse planeta, né? Passando por provas. Então isso serve de lição. Ele tem que aprender a discernir o verdadeiro do falso, mas ele também tem que, através dessas provações, de receber espíritos ruins, coisas ruins e falsas,
ele também tem que exercitar as virtudes para eliminar esse lado fraco. Para ser mais forte, para desenvolver, para eliminar aquela fraqueza. Ele é submetido a essa prova. É exatamente fazendo analogia com o exercício físico, né? Se a gente precisa fortalecer as pernas, adianta a gente ficar fazendo só braço? Não, né? Às vezes a pessoa pode ser muito boa no braço, mas a perna é fraca. Então, de vez em quando, o que faz o nosso personal lá na academia? Ele diz assim, hoje é dia de treinar a perna, precisa. E não adianta ele erguer o peso para mim, né? É a mesma coisa. Ele é um médio excelente, é uma pessoa excelente, muito boa, mas tem uns pontos fracos aí que ele vai precisar que os maus espíritos realmente ali venham e tentem enganar ou enganem. Para que, ao perceber isso, ele veja, olha, eu sou fraco, eu não sou perfeito. Que aí o médium começa a receber só coisa boa, coisa boa, coisa boa, ele começa a achar que ele é bom também, né? E aí os espíritos bons, os guias, permitem que ele seja enganado para ele perceber o seguinte, quebrar o orgulho e perceber, você não é perfeito, você ainda tem ponto fraco, você ainda tem limitações. Então, as falsas comunicações que de tempos em tempos ele recebe são avisos para que não se considere infalível, porque é uma tendência natural. Imagina, eu começo só a receber espírito bom, coisa boa, coisa superior, daqui a pouco eu acho, bom, através de mim eu estou seguro, né? O que vier é bom. E aí os bons espíritos, como educadores, deixam que a gente seja enganado, porque ao ser enganado é uma prova de que a gente ainda é fraco, que a gente ainda é imperfeito, portanto a gente tem que abrir o olho, a gente tem que cuidar, a gente tem que exercitar, a gente tem que se desenvolver. Nota como é perfeita a ideia aqui educativa, mostrando que isso é possível e dando as justificativas racionais do porquê isso acontece. E não se assoberbe, né? Vai ficando soberbo, vai se achando super médium, um super espírito, um missionário, alguém que cuida da humanidade, os outros são inferiores, ele não. E aí ele quebra a cara, quebra o orgulho. E aí ele finaliza, porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso. E a gente fica... Imagina a dificuldade que é para o médium, a gente tem que ajudar o médium recebendo coisas maravilhosas, e a gente vai lá e ainda aguça o orgulho, a gente ainda aguça a vaidade, a gente devia ajudar o médium, né? As pessoas foram as primeiras a ajudar o médium a estimular suas fraquezas, e portanto ser mais enganado ainda. A gente é corresponsável, enquanto movimento espírita, também por tudo que aconteceu com o Chico. Porque o movimento espírita alimentou algo que a gente devia ter ajudado ele a não cair. E fez dele um ser que ele mesmo não queria ser, mas é um jogo, né, das paixões nossas dos espíritos imperfeitos. Então vejam, para a gente concluir, o que a gente aprendeu com Kardec nesses 3 textos. Né? A nossa relação com os guias espirituais, como eles não nos poupam das provas, eles sempre nos ajudam, mas eles também deixam que a gente seja enganado e quebre a cara justamente para a gente saber e não se tornar orgulhoso achando que a gente já é espírito superior. Né? É para a gente justamente ver através da dor, do sofrimento, da enganação, o quanto a gente ainda é fraco e aí sim se predispor a ser mais forte. Com todos isso. Até mesmo com os melhores médiums, vejam o que o texto está falando. É claro, raciocinemos para que nunca mais aconteça o que aconteceu no século XX, o que fizeram com o Chico, o que ele também acabou caindo e se deixando levar. E o principal, né? A enganação que veio através dele e prejudicou muitas pessoas, não só ele, mas quanto o próprio movimento espírita como um todo, através desses espíritos mentirosos. Vamos continuar isso no próximo estudo. Até lá.